Então, o Smart PTT Enterprise ele não precisa das estações de controle conectadas ao servidor, tá? O Smart PTT Enterprise ele vai se conectar com as repetidoras do sistema IP Site Connect, Capacity Plus ou Link de Capacity Plus diretamente via IP, ok? E em sistemas IP Site Connect, Capacity Plus e Link de Capacity Plus, onde a gente usar a nossa licença NAI, nas repetidoras, tudo é feito via IP. Agora, em Capacity Plus e Link de Capacity Plus, se vocês optarem por não usar a licença NAI da Motorola, é uma licença instalada nas repetidoras, a gente tem que fazer um mix de estações de controle, tá ok? Então, o Rádio Server Smart PTT ele consegue captar os dados dos sistemas Capacity Plus e Link de Capacity Plus via IP, e para requisitar dados de GPS, enviar mensagem de texto, são precisas algumas estações de controle, alguns rádios fixos conectados ao servidor. Ok? Agora falando um pouco das funções do Smart PTT como um todo, tá legal? A gente tem esse hall de funções que estão mostradas na tela aí para vocês, tá? Que a gente pode destacar aí a console de operações via web browser, onde você pode abrir a console Smart PTT no seu Google Chrome, no seu Internet Explorer, enfim, no web browser que você preferir, tá? Tem o software File Transfer para transferência de arquivos através da rede de rádio, transferência de arquivos de computador, né, via RF. Tem o modo de interconexão telefônica, onde a gente tem um delay máximo de 300 milissegundos. A gente usa o protocolo proprietário da Motorola, que é o Motorola Moto Turbo Telephone Patch, tá? Com isso a gente consegue diminuir esse delay, ter duas chamadas de telefone simultâneas, uma em cada slot da repetidora em IP Site Connect, e a gente consegue também incluir os ramais de telefone na lista de contato dos rádios para facilitar bem aí o processo de chamada, tá legal? Bom, esses são os recursos gerais e agora a gente vai entrar mais profundamente na bridge do Smart PTT. Bridge Smart PTT entre diferentes sistemas de rádio mototurbo, tá? Em resumo, a bridge ela vai permitir que a gente consiga conectar usuários de rádio que não fazem parte da mesma rede mototurbo. Por exemplo, vamos imaginar aí que uma empresa tem uma unidade A e uma unidade B. Duas unidades distintas, separadas, tá? Cada uma dessas unidades A e B, elas têm o seu próprio sistema de rádio que falam localmente, tá? A unidade A, por exemplo, ela pode ter um sistema IP Site Connect, com 2, 3 repetidoras. A unidade B, ela pode ter um sistema aí Capacity Plus, ok? Cada um rodando na sua unidade, tá? Se a gente for pensar desse jeito, um rádio da unidade A, IP Site Connect, ele não vai conseguir se comunicar com os rádios da unidade B em Capacity Plus, tá legal? Já que ambos são sistemas separados e operam de formas diferentes e estão até geograficamente distantes, tá ok? Agora, a Bridge Smart PTT vai permitir que os rádios da unidade A em IP Site Connect possam conversar com os rádios da unidade B em Capacity Plus. Ou poderia, ao invés de Capacity Plus, ser um outro IP Site Connect, um sistema mototurbo convencional ou mesmo um sistema analógico, tá? Essa bridge é possível, ok? Então, no caso, se os rádios do grupo manutenção das duas unidades A e B, eles vão precisar se comunicar entre si num grupo único, onde o rádio da manutenção no site A aperta o PTT e é escutado, ouvido pelo rádio da manutenção no site B, a gente consegue fazer isso através da função bridge do Smart PTT. Então, ele vai interligar esses dois grupos de comunicação que estão distantes em sistemas mototurbo diferentes. Tá legal? Para isso ocorrer, a gente precisa ou fazer uma bridge entre os dois servidores Smart PTT de cada uma das unidades, tá? Ou então ter um software, um rádio server Smart PTT
que controla os dois sistemas de rádio das duas unidades via IP. Então a gente consegue fazer essa ponte, tá? Outra função importante da bridge é que ela permite que a gente possa construir sistemas IP Site Connect Mototurbo que possuam mais de 15 repetidoras. Vocês sabem que hoje o sistema IP Site Connect tem um limite de 15 repetidoras no máximo, tá? E se eu precisar de 20, 30, 40 repetidoras para eu cobrir a área que o meu cliente precisa, para fazer um grupo de comunicação só, como que eu vou fazer? A gente usa a Bridge Smart PTT para interligar quantas repetidoras forem necessárias e fazer um grande grupo de comunicação. Tá ok? Isso vai ser transparente para os usuários e os usuários vão ter chamadas de voz, de texto, chamadas privativas, da maneira que for necessário. Então é bem dinâmica a bridge do Smart PTT. Tá legal? Então a bridge, ela se diferencia por ser bastante flexível e de muita capacidade, de alta capacidade, tá ok? E internamente a gente divide as bridges do Smart PTT em dois modos. Bridge local, que é feita internamente num servidor único do Smart PTT, tá? E a bridge entre diferentes radio servers Smart PTT, ok? Eu vou mudar o slide agora. Tá aí um exemplo de como a gente pode fazer a bridge local, tá? A bridge local a gente pode fazer de duas maneiras, de forma estática ou de forma dinâmica. A bridge local de forma estática, ela é a mais simples de todas, tá ok? Tá? Na bridge local estática, um mesmo rádio server do Smart PTT, ele se conecta a diferentes sistemas Mototurbo, tá legal? Lembra o que eu falei no exemplo anterior? Então, você pode ver aí na tela que a gente pode imaginar aí o sistema da unidade B sendo o IP Site Connect, esse IPSC, onde tem as 3 repetidoras do seu lado esquerdo, e o sistema da unidade B sendo o Capacity Plus do seu lado direito, aí, representado pela sigla CAP+. Tá ok? Bom, então, esses dois sistemas, como vocês podem ver aí, eles chegam até o rádio server Smart PTT que está ao centro da figura, tá? Então, o Smart PTT rádio server, ele vai conseguir fazer a interligação e as rotas necessárias entre os dois sistemas. Tá legal? Então, a rota estática a gente define especificamente quem que é a fonte, quem que é o destino e qual o conteúdo dos fluxos de comunicação e de dados que devem ser roteados. Por exemplo, se eu precisar que as chamadas de voz do grupo de rádio manutenção, que fazem parte do sistema Capacity Plus, representado aí na direita do vídeo, se eu precisar que essas chamadas de voz elas sejam encaminhadas para os rádios do grupo manutenção do sistema IP Site Connect, do lado esquerdo, essa bridge vai ser uma rota estática do grupo manutenção do Capacity Plus para o grupo manutenção do IP Site Connect. Tá legal? E essas rotas estáticas elas podem ser implementadas para todos os tipos de chamadas que são permitidas no sistema Mototurbo. Chamadas de grupo, chamadas privadas ou chamadas para todos. Tá legal? As fontes e os destinos das chamadas em bridge a gente pode definir a partir da configuração feita para o roteamento entre os sistemas Mototurbo que estão disponíveis no rádio server Smart PTT. Então, no rádio server e na console de operações Smart PTT, eu vou ter ali listados todos os sistemas que estão conectados no rádio server. Eu vou ter o IP Site Connect, eu vou ter o Capacity Plus e o convencional via estação de controle, como está aí na tela. Então, eu escolho os sistemas que eu quero e os grupos que eu quero rotear e faço isso facilmente na console de operações. Faço essa bridge facilmente na console de operações. Tá legal? Bom, vamos passar para o próximo slide, que é a bridge dinâmica. O que é a bridge dinâmica? A bridge dinâmica ela tem uma característica mais flexível do que a bridge estática. Tá legal? A bridge dinâmica ela usa
os dados de ARS do rádio server, os dados de registro de cada rádio, para organizar bridges entre diferentes fontes e destinos que não são especificados como na bridge estática. Grupo manutenção com grupo manutenção, por exemplo. A gente dá mais dinâmica para essa bridge. Tá? Com a bridge dinâmica, a gente consegue fazer chamadas privativas e de grupo. Tá? A bridge dinâmica privativa, a gente consegue que os usuários de rádio configurados em modo bridge possam fazer chamadas privadas para qualquer usuário de rádio disponível dentro dos sistemas configurados em bridge no rádio server Smart PTT. Tá legal? Bom, essa configuração da bridge dinâmica vai permitir também que esse usuário de rádio configurado em modo bridge dinâmico seja encontrado e receba as comunicações privativas endereçadas a ele de qualquer outro rádio que esteja logado também no sistema. Tá legal? Resumindo, quando uma chamada em bridge começar, o rádio server Smart PTT ele vai pesquisar no seu banco de dados o registro daquele rádio que ele deseja encontrar, ele verifica onde o rádio está e libera essa comunicação para esse rádio naquele canal, naquele grupo onde ele esteja. Tá legal? Então ele vai conseguir ouvir a chamada de um rádio que esteja num outro grupo diferente que não seja o dele. Tá? É um pouco complicado, eu estou tentando ir devagar e eu vou tentar explicar um pouco mais detalhadamente com vocês acompanhando a figura. Por exemplo, a gente configura uma bridge dinâmica para os destinatários de uma chamada que estão presentes aí, como na figura, nos sites 1, 3 e 4. Tá legal? Os rádios do site 2, nesse caso, eles vão ser deixados de lado, livre, apenas para operação local. Já os rádios do site 1, 3 e 4, eles vão organizar e rotear, vão se organizar para rotear, para ter uma chamada organizada e roteada em ponte entre eles, tá? Onde todos vão falar com todos, ok? Para a gente conseguir fazer essas chamadas dinâmicas, a gente precisa configurar multigroups, que é um conceito do Smart PTT, tá? Que a gente vai falar mais para frente também, como nesse próximo slide. Para eu conseguir fazer uma chamada em bridge dinâmica, eu tenho que criar os multigroups no rádio server Smart PTT, como vocês veem aí na figura, tá? A gente vai abrir a interface de configuração do rádio server Smart PTT, entrar na opção multigroups, que é a última da lista do lado esquerdo, tá? Nessa aba, a gente vai especificar quais são os rádios que devem participar dessas chamadas em bridge dinâmica naquele multigroup específico. Por exemplo, no multigroup 1, eu selecionei os rádios ID de 1 a 100 e esse multigroup vai ter o ID de grupo número 15. No multigroup 2, 101 a 200. No multigroup 3, 201 a 300. Então, os rádios com esses IDs apenas vão participar das chamadas em bridge multigroup. Tá ok? Dinâmicas. Tá? No CPS dos usuários de rádio, porém, a gente vai precisar especificar também esses grupos que foram criados no Smart PTT, esses multigroups, com esses IDs 15, 16 e 17. Tá legal? E a gente vai ter que definir os grupos de RX também para esses IDs lá no CPS de cada usuário de rádio. Ok? Ô, pessoal, rapidinho, é que eu não me recordei de falar para vocês no início da apresentação. Esse webinar está sendo gravado e ele vai ser disponibilizado também lá no nosso site. Tá legal? No nosso link do YouTube, se vocês quiserem consultar depois, vocês podem consultar. As perguntas que vocês tiverem, à medida que a gente for apresentando, a gente vai respondendo. É claro que a gente não vai conseguir responder todas durante as apresentações, tá legal?
mas ao final da apresentação a gente vai responder a todas as perguntas que tiverem na lista, ok? Bom, continuando. Então, os multigroups que a gente criar no servidor do Smart PTT, a gente vai precisar configurar eles no CPS dos rádios, para que os rádios consigam receber, está na lista DRX esses grupos, e também consigam transmitir para esses grupos que foram criados no Rádio Server Smart PTT. Tá legal? Então, se eu criei no Smart PTT Rádio Server um multigroup com ID 15, no rádio, para ele precisar receber essa chamada, a gente vai ter que ter esse multigroup 15, e esse multigroup com ID 15 vai precisar estar também na lista de RX. Tá legal? Quando tudo estiver configurado de acordo, o Rádio Server Smart PTT vai procurar todos os rádios que formam aquele multigroup, vai iniciar uma transmissão em todos os canais necessários onde os destinatários desse multigroup vão estar localizados. Tá legal? Os canais restantes, onde não estão esses usuários multigroups aí, vão estar livres para operação. Então, uma bridge dinâmica do Smart PTT vai ocupar recurso mínimo da rede, tá? E vai cobrir as chamadas em bridge para todos os grupos configurados. Ok? Legal. Vamos passar para o próximo slide, então. Bom, agora vamos passar para a bridge entre rádio servers. Tá legal? A bridge entre rádio servers também existe duas opções. Bridge IP Site Connect e o túnel entre rádio servers. Tá legal? Como você pode ver aí na figura, eu tenho dois rádio servers. O rádio server de cima, ele está conectado a um sistema Capacity Plus. O rádio server de baixo, um Capacity Plus e um IP Site Connect. E o rádio server abaixo, ele está conectado a um sistema convencional digital do lado esquerdo e a um sistema convencional analógico do lado direito. Tá legal? Bom, para configurar a bridge entre rádio servers, a gente tem que usar a habilidade dos rádio servers Smart PTT em serem master ou serem peer de um sistema IP Site Connect. Para quem não sabe, a gente pode configurar os rádio servers Smart PTT para atuarem como repetidoras master também. Tá legal? Ou como peers, como comumente é feito. Tá legal? Bom, olhando essa figura, um dos rádio servers do sistema, ele vai ter que ser configurado como master, tá legal? De um sistema IP Site Connect. A gente vai criar um sistema IP Site Connect entre esses dois rádio servers, tá legal? Separado das suas redes de rádio. Então, um deles vai ter que ser configurado como master e o outro vai ter que ser configurado como peer, como escravo, como cliente, tá legal? E essa configuração vai criar um IP Site Connect virtual ligando esses dois rádio servers. Depois dessas configurações, a gente vai conseguir fazer a bridge de qualquer rede do rádio server master para o rádio server IP Site Connect virtual master. Tá legal? Ao mesmo tempo, a gente vai poder fazer também o inverso. Ou seja, rotear uma chamada do rádio server peer para o master ou do master para o peer. Tá legal? Fazer a bridge entre os dois. Tá? Além dessa capacidade de processar essas chamadas em bridge, os rádio servers eles vão conseguir compartilhar as informações sobre as chamadas efetuadas em bridge nesse sistema IP Site Connect virtual. Então, dessa forma, a gente vai tornar possível a comunicação entre os rádio servers por meio da interface IP Site Connect, um protocolo dos próprios rádios mototurbo, tá? A gente tem uma limitação para esse método de bridge, tá legal? Para a gente fazer uma bridge entre rádio servers, tá? Cross rádio servers que a gente chama, a gente vai ter que ter um ping máximo na rede de 60 milissegundos. Ele não vai poder ultrapassar 60 milissegundos, porque caso contrário, o som pode chegar muito atrasado de um rádio server para o outro, e isso vai causar problemas de comunicação nos usuários de rádio que estão na ponta. Tá legal? Ok? Passando pelo próximo slide, que também fala da bridge entre rádio servers.
e vai falar da segunda forma de bridge, que é o túnel, tá? O túnel rádio server bom, como que eu vou poder explicar? É um pouco mais complicado. Bom, na bridging túnel, a bridge local, dentro de um próprio rádio server, tá legal? Ela vai poder ser re-roteada para outros usuários de rádios desejados localizados nas topologias Mototurbo conectadas, tá legal? Então, o túnel, tá? Ele vai aumentar bastante aí a capacidade de bridge ligando um rádio server, tá? Que já tem um roteamento dentro dele, como esse rádio server 2, esse primeiro rádio server da esquerda que vocês veem na figura, que ele está fazendo uma bridge entre dois sistemas IP Site Connect, e essa bridge entre esses dois sistemas IP Site Connect no rádio server da esquerda, ela pode ser encaminhada via túnel para o rádio server da direita e ser também transmitida para esse IP Site Connect que está conectado no rádio server da direita, tá legal? Então, quando uma chamada tiver origem no rádio server, no IP Site Connect 1 do rádio server da esquerda, via túnel, ela vai ser enviada para os usuários de rádio do IP Site Connect do rádio server da direita, tá legal? Isso porque ele já tem dentro do rádio server 1 um roteamento configurado e um túnel para o rádio server número 2, tá legal? Bom, então esse túnel ele é configurado em cada rádio server, em cada um dos dois rádio servers presentes aí na rede, tá? E ele vai eliminar requisitos mais rigorosos para conexão IP Site Connect aí, tá legal? Então ele vai ser mais simples de ser feito, ok? Então a gente vai poder utilizar esse tipo de túnel, de link, de bridge, em links, inclusive de satélite, tá legal? Ok? A única limitação para o túnel, para bridge entre rádio servers via túnel, é que eles podem, essa bridge ela pode ser feita apenas em sistemas IP Site Connect, tá legal? Outras topologias como Capacity Plus e Connect Plus, a gente tem previsão aí de ter novidades em breve, ok? Bom, para configurar a bridge do Smart PTT, a gente precisa primeiramente ter esse recurso, que é um recurso adicional, adquirido à parte, caso o cliente realmente necessite do módulo de bridge, tá legal? A gente precisa, primeiro de tudo, ter ele ativo no configurador do rádio server. Então a gente vê ali que em módulos add-on, a gente tem no ícone em destaque ali na esquerda, roteamento, entre parênteses, bridge, e a gente tem que ativar essa função, tá legal? As bridges, a gente configura elas a partir da interface da console de operações do Smart PTT. Tá legal? Então, a gente habilita no rádio server e na console de operações, a gente entra ali no ícone que está em destaque na tela para vocês, onde está escrito principal, ali na parte superior da tela, em destaque, e um quadradinho azul naquela setinha ao lado. Isso indica que é o meu rádio server principal. Eu clico, então, dessas duas setinhas e vai me abrir essa outra janela, onde eu devo clicar em configurar tabela de rotas de chamadas. Quando eu clicar nesse botão configurar tabelas de rotas de chamadas, vai abrir a janela, agora em destaque para vocês aí, de configurações de roteamento bridge. A janela de bridge, ela vai ser aberta. Tá legal? Passando para frente, agora falando como que a gente vai organizar essa bridge, a gente organiza a bridge em grupos de rotas. Então, primeiro de tudo, tá? Esses grupos, a gente vai poder inserir vários grupos, várias rotas, várias bridges e ativar e desativar essas bridges quando a gente quiser,
nessa janelinha aí, tá? Então, a gente vai deixar várias bridges aí feitas, né, configuradas. Como a gente pode ver aí, tem 3. E uma apenas ativa no momento, que é a bridge que eu dei o nome número 100. Tá legal? Então, para adicionar uma bridge, um roteamento entre sistemas, a gente clica no adicionar grupo. Eu peço desculpa por estar em inglês aí o slide, mas tenham em mente que está tudo em português, tudo normalzinho para o usuário final. Tá legal? Então eu clico ali em adicionar grupo e me aparece uma nova janela. Tá legal? Essa janela é de configuração do grupo. Tá? Nessa janela, a gente vai listar todas as rotas adicionadas a esse grupo. Para adicionar uma rota, uma bridge, a gente tem que clicar em adicionar rota. Aí vai me abrir essa outra janelinha de rotas. Tá legal? Nela, a gente vai selecionar a origem, o destino, a direção e o tipo da rota. Tá legal? Como a gente pode ver nesse outro slide aqui agora. Ok? Então, para configurar uma rota, a gente clica quem que vai ser a fonte. No caso aqui eu vou escolher o Capacity Plus como sendo a fonte. Tá legal? Depois a gente vai escolher quem que vai ser o destino. Qual o sistema que vai ser o destino. No caso eu vou escolher entre estação de controle ou o IP Site Connect 1. Tá legal? Eu vou escolher aqui o IP Site Connect. Então, a fonte é o Capacity Plus, o destino é o IP Site Connect. Então, tudo que sair do Capacity Plus vai ser enviado para o sistema IP Site Connect. Tá legal? E aí, a gente vai selecionar a direção da rota, que são essa setinha para o lado direito, que seria uma rota apenas de ida, apenas do Capacity Plus para o IP Site Connect, e de ida e volta com as duas setinhas do Capacity Plus para o IP Site Connect e do IP Site Connect para o Capacity Plus. Então eu consigo chamar o Capacity Plus, o IP Site Connect vai ouvir, e o rádio do IP Site Connect vai chamar também o Capacity Plus, e o Capacity Plus também vai ouvir. Tá? Bom, como que é o processo de roteamento de chamadas? Tá legal? Antes de falar do processo de roteamento de chamadas, a gente, nesse slide eu quero mostrar para vocês que com o Smart PTT, se a gente selecionar o ícone que aparece aí na telas de vocês, Process Routed Calls, que é processar chamadas roteadas, se a gente selecionar esse botão, a gente vai poder diminuir bastante, tá? A quantidade de rotas configuradas no IP Site Connect, na bridge, tá legal? No exemplo da figura que vocês estão vendo aí na tela agora, eu quero que o IP Site Connect Slot 1, o IP Site Connect Slot 2, o Capacity Plus e a estação de controle, eles formem um grupo único de comunicação, tá legal? Então, processando as chamadas roteadas, ao invés da gente criar todas as rotas necessárias, todas as rotas possíveis para formar esse grande grupo, como a gente vê na tela aí, todas as rotas que a gente teria que criar, a gente pode simplesmente criar 3 rotas, tá legal? Uma entre IP Site Connect 1 e IP Site Connect 2, uma entre IP Site Connect 1 e Slot 1 e estação de controle, e uma outra entre IP Site Connect Slot 1 e Capacity Plus, tá legal? Com isso, o Smart PTT vai entender que todos os sistemas eles têm que se comunicar com o IP Site Connect 1. Então, todos esses sistemas em bridge fazem parte de um grande grupo só. Então, a gente vai criar, ao invés de criar, eu não sei quantas rotas seriam necessárias, 8, 5, 6, 7, 8 rotas, a gente cria somente 3 e o Smart PTT vai ter inteligência de reconhecer que todos essas entidades, esses sistemas mototurbo, fazem parte de um mesmo sistema em bridge, de um grupo único. Tá legal?
Ok? Legal. Agora vamos para a bridge entre rádio servers. Como que a gente configura a bridge entre rádio servers? Tá? Para configurar a ponte entre rádio servers, a gente precisa configurar um rádio server como master, como eu falei, como master do túnel, e especificar a interface que vai ser usada para ser conectado com ele. Então, no caso aí, esse rádio server master vai ter o IP 192.168.7.127, a interface de rede, e a porta de comunicação é 50.010, como destacado ali para vocês na linha da interface. Tá legal? O terceiro item do lado, o quarto item do lado direito, ok? Já o rádio server peer, ele vai ter que se conectar, vai ser configurado para conectar com o rádio server master. Então, ali no master repeater, que vocês podem ver o item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 da janela do lado direito da configuração do rádio server, a gente vai ter que apontar para o IP do rádio server master, que a gente viu no slide anterior, que é 192.168.7.127, e para a porta de comunicação, que é 50.010. Dessa forma, o rádio server peer ele vai conseguir se conectar com o rádio server master. Tá? Então, depois de fazer essas configurações, lá na console de operações, quando eu for criar a bridge, a gente vai ter a opção de... A gente vai ter ali, ao invés apenas dos sistemas Mototurbo conectados no servidor, a gente vai poder fazer a bridge com aquele rádio server que a gente acabou de fazer a configuração. Tá legal? Como a gente pode ver aí na tela, já aparece o Smart PTT Rádio Server 1 como uma opção de bridge lá no configurador de bridges da console. Ok? Pessoal, isso foi tudo por hoje. Eu espero que tenha sido de bastante utilidade para vocês terem ideia do que a gente pode criar, do quanto a gente pode ter aí de escalabilidade na criação de sistemas utilizando o IP Site Connect. A gente pode fazer a bridge estática num rádio server apenas, a gente pode fazer a bridge local, a bridge entre rádio servers, a bridge entre rádio servers via túnel, tá legal? E a bridge dinâmica, onde a gente vai escolher usuários de rádio através do conceito de multigroups no rádio server Smart PTT. Esses usuários de rádio vão fazer a bridge dinâmica, de voz, de dados, de ARS, de TMS, texto, tudo. Tá legal? Bom, como eu falei, esse webinar vai estar disponível lá na nossa seção do YouTube. Se vocês assinarem o YouTube, vocês vão receber o informativo de quando a gente postar uma novidade lá para vocês. Tá legal? Se vocês tiverem alguma dúvida, acessem info@smartptt.com.br, mandem um e-mail para a gente nesse endereço. Se vocês precisam de mais material de divulgação, apresentações em PDF, tem tudo lá no nosso site, www.smartptt.com.br, inclusive os links para as apresentações, para os vídeos desses webinars, tá legal? E acompanhe também o nosso site, a seção de notícias, e também o Facebook, onde a gente posta notícias de cases, notícias de novidades do Smart PTT, notícias de webinars que a gente organiza e que a gente marca, tá legal? Tá tudo por lá. Agora a gente vai dar um tempinho, vai responder as perguntas que ainda faltam ser respondidas, ok? E eu aguardo vocês aí, espero vocês no próximo webinar, provavelmente aí em janeiro, com mais novidades da versão 8.4 do Smart PTT, que tem previsão de ser lançada até o final desse ano. Tá legal? Obrigado a todos. E agora a gente vai partir para as respostas e ao final a gente vai fechar a sala de chat. Tá legal? Beleza?